E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Primeiramente, seja bem-vindo. Nesse canal a gente fala sobre o mundo da programação e toda a área de TI. E já chega dando um like e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as principais diferenças entre o front-end, back-end e full stack. Primeiramente eu preciso te explicar a diferença entre o front-end, back-end, explicar cada um pra vocês, pra gente chegar ao full stack. Lembrando que eu vou dar um pouco do meu ponto de vista de cada um, e ainda vou te dar algumas dicas se você está iniciando e ainda tem um certo de receio de qual seguir, de qual área escolher, e eu ainda vou te dar essas dicas para você poder escolher o seu melhor caminho. Começando com front-end, essa é a parte que lida com a criação do código por trás das interfaces e de todas as telas que a gente vê em uma aplicação, sendo que as principais tecnologias utilizadas hoje em dia são HTML, CSS e JavaScript, junto de alguns outros frameworks como Bootstrap, que é um dos principais que a gente tem no mercado hoje e que facilita a vida mil milhões. O desenvolvedor front-end ele trabalha mais nessa pegada de criatividade, onde ele cuida das posições, cores, animações de cada elemento visual da tela. Porém, no mercado de trabalho não é mil maravilhas, porque muita gente mistura designer com desenvolvedor front-end, e isso é bem ruim dependendo do caso. Porque um designer, ele desenha, enquanto o programador front-end, ele programa o código que é desenhado. E muita gente mistura esses dois, sendo que são coisas diferentes. Muitas vezes em uma empresa você pode ter um designer que vai desenhar várias telas e o cliente final vai escolher qual ele acha melhor. Sendo assim, tem todo um processo antes, porque não compensa eu passar isso para um desenvolvedor front-end, programar toda uma interface que o usuário no final vai olhar e não vai gostar e vai pedir fazer tudo de novo, ou seja, trabalho perdido. Então muitas empresas contratam um designer, desenha várias telas, manda para o cliente, aqui o cliente aprovar, vai ser mandado para o desenvolvedor criar todo o código por trás. E isso economiza tempo, dinheiro, porém sai um pouquinho mais caro dependendo da empresa, porque ela tem que contratar duas pessoas. Então, às vezes você vai... Porém, se a empresa for mais pequena, provavelmente você que vai fazer essa parte. Ou até mesmo não vai ter esse processo. Então pode ser que para você seja bom ou ruim, pois cada vaga vai exigir de você saber isso ou não. Ou você vai ter que desenvolver essas duas funções, ou você vai fazer uma só. Agora vamos falar um pouco sobre back-end. O back-end não é nada mais nada menos do que código que roda por trás dessas nossas interfaces. É o código que faz toda a manipulação dos dados de usuário, manipulação de comunicação com o banco de dados. Ele faz toda essa troca de informações e processamento. É uma parte bem mais lógica, ou seja, você não trabalha tanto com a criatividade, você não trabalha muito com a criatividade que nenhum desenvolvedor front-end trabalha, podendo escolher cores, posições, enfim, você trabalha enviando e recebendo requisições e todo esse processamento de dados. No mercado de trabalho tem muitas opções, muitas vagas para você que está querendo uma vaga só back-end, porém o mundo não é perfeito, meu querido. E aqui no Brasil, basicamente, existem muitas vagas, porém eles pedem uma lista enorme de tecnologias que você tem que saber para você poder, pelo menos, mandar o seu currículo para eles. O que é extremamente irônico, porque não faz sentido. Muitas vezes você tem que saber várias tecnologias que são redundantes, ou seja, a mesma tecnologia serve para a mesma coisa, mas você tem que saber as duas. Quando não é mais, é uma nova linguagem de programação, e só para você poder se candidatar, você tem que saber no mínimo umas 5 linguagens de programação que é totalmente diferente, o que não faz muito sentido, mas existem vagas e sim, você pode tentar aplicar para elas mesmo sem nem telas no currículo, apresentando realmente só o seu portfólio, mostrando que você é bom com isso. Enfim, agora que a gente sabe a diferença entre o back-end e o front-end, vamos agora começar a entender o que é o full stack, que você já consegue imaginar que é a junção desses dois. O programador full stack, ele tem todo o conhecimento da parte front-end quanto back-end, e ele consegue lidar tanto com a manipulação de dados no front, quanto a manutenção de dados no back, fazendo toda essa integração, podendo criar parte da interface, podendo criar lógica por trás, podendo criar todo um sistema completo só ele sozinho. Com tudo isso, a maioria dos full stack que eu, por exemplo, conheço, não trabalha com todas as linguagens do mundo e pronto. Basicamente eles trabalham com stacks. O que são stacks? É basicamente um conjunto de tecnologias que a pessoa usa, que você escolhe para estudar e você consegue fazer a maioria das coisas com isso. Um bom exemplo é a stack de JavaScript, em que você pode usar React para desenvolver o seu front-end, Node.js que você desenvolve back-end e você ainda consegue criar aplicativos híbridos para Android e iOS com React Native. E essas três são tecnologias diferentes, mas que usam a mesma linguagem, JavaScript, ou seja, você não precisa saber mais de uma linguagem
em ficar aprendendo várias linguagens para cada detalhe que você for fazer. Lógico, nessas tecnologias, cada sintaxe é um pouquinho diferente, uma coisinha da outra, mas é tudo a mesma linguagem, então isso já facilita em muito a sua vida. O mercado de trabalho também está recheado dessas vagas full stack, porém tem um leve probleminha. Basicamente, as empresas pensam que um programador full stack faz toda a parte da empresa deles. Porém, você realmente é só um programador, mas eu já vi vaga que parecia que o cara queria até que você fizesse a contabilidade da empresa dele, o que não faz sentido. Mas apenas fiquem espertos, mas existem muitas vagas boas por aí também. E se você ainda pensa em não trabalhar no Brasil, poder trabalhar em outros países, isso é incrível, porque se você dar uma pesquisada no LinkedIn agora, você vai achar muitas vagas ao redor do mundo, e algumas não vão pedir nem requisito de linguagem. Você pode aplicar para eles, contar um pouco sobre quem você é, mostrar seu portfólio, e acaba que eles podem te contratar sim ou não, mas é incrível que nem requisito eles pedem, eles só pedem para você contar um pouco de si, como você trabalha e com que você já trabalhou. Enfim, agora se você é um iniciante, está na dúvida, front, back, os dois, full stack, a minha dica para você é: se você está começando e acha que nenhum desses é para você, eu acredito que você deve dar uma chance para o front-end, começar por ele. Por quê? Minha experiência própria. Você, quando começa a ter seus resultados, você tem mais motivação. E onde é mais fácil da gente ver resultado? No front-end. Por quê? Se você dominar um HTML e um CSS, você já consegue construir página, consegue construir um site, você consegue já ver esse resultado. Então já dá um gás de motivação muito maior. Enquanto o back é um pouquinho mais complicado. Às vezes, se você não é muito bom de lógica, isso atrapalha um pouquinho, porque você fica meio perdido, não consegue entender direito o código. Porque é um negócio meio de mandar o código e esperar a resposta do servidor. Então, não é muito visual isso pra gente, sabe? Então, pode te desmotivar um pouco. E se mesmo assim você quiser back-end, eu aconselho, começa pelo front-end, e começa a fazer uma manipulação ali dos elementos do HTML junto com o CSS. E depois dessa manipulação, começa a trazer isso para o servidor. Começa a fazer um CRUD ali, em que você vai fazer até um sistema de cadastro num banco de dados. E aí já vai ser interessante, porque você vai poder ver tanto o resultado no front quanto no back. E quem sabe você vira até um programador full stack. Beleza? Então essa é a minha dica para você. Se você tá na dúvida, aconselho realmente o front-end, porque você tem essa noção maior dos seus resultados e aí você consegue ir partindo para onde você quiser. Galera, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E também passa lá no Instagram. Tô postando todo dia conteúdo lá diferente e da hora, beleza? E também tem um site aqui na descrição que você pode lá se cadastrar, que eu vou estar começando a fazer lives para ajudar a galera. Eu vou estar sempre avisando quando essas lives começarem. Entra lá, coloca teu e-mail que eu vou te avisar toda vez. E eu vou fazer lives de HTML, CSS e JavaScript para poder ajudar a galera que está começando. Tem muita gente que está querendo que eu faça isso para poder ajudar. Então eu espero que vocês gostem. Eu tô fazendo isso para vocês. E é isso, galera. Até a próxima. Fui!